estamos livres. E nesse tempo que eu estou aqui na igreja, eu pude sentir isso. Porque quando nós estamos só, separados, mas eu busco ao Senhor em casa, eu assisto o culto pela internet, pela televisão, é uma bênção. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer. Mas nada se compara quando nós, a igreja do Senhor, está unida, juntos, no mesmo Espírito. A igreja do Senhor ali, né, ali Paulo fala em Atos, ali, tudo eles tinham em comum. Tudo, repartido pão, alegria, tristeza, todas as coisas. Não era meu, era nosso, o que eu tinha era teu, o que tinha era meu. Tudo que nós temos é do Senhor, é para Ele e por Ele. Então eu me sinto uma pessoa feliz por esse tempo que o Senhor tem me colocado neste lugar, porque a família é algo mais precioso que nasceu do coração do Pai. A primeira instituição que Ele formou foi a família, e nós somos a família de Deus, amém? Obrigada, pastor Geraldo. Neste ano que eu estou aqui, são 2 anos mais de um ano consecutivamente, né? Posso dizer assim, muitas coisas têm acontecido. E eu confesso, quem estava no culto quarta-feira aqui? Foi tremendo. Foi tremendo. E aquilo que aconteceu quarta-feira é só um pouquinho que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. E sobre aquilo que nós falamos na quarta, e o que Deus ministrou na quarta-feira, era o que eu queria pregar nessa noite. Eu já tinha a pregação toda pronta, como o pregador se deve fazer, o teólogo, né? Pontos, itens. O Senhor mudou tudo. Eu tenho essa pregação pronta, quem sabe um dia eu vou pregar ela sobre adoração com ousadia, o título. Adorar com ousadia. Essa é a pregação que eu tinha preparado, mas não é o que eu vou pregar essa noite. Aleluia. Então eu creio assim que o Senhor tem um plano e tem uma palavra específica para as nossas vidas. Amém. Porque Ele tem falado nesses dias algo muito tremendo em mim. E ontem aconteceu algo que mudou, e por isso que eu talvez nem seja uma pregação essa noite, seja apenas um testemunho. Mas eu não sei, eu confesso aos irmãos que eu não sei nem por onde começar, porque são 40 anos que eu tenho que contar essa noite, não vai dar tempo. Glória a Deus. Eu faço 39, faço 40 anos daqui a 5. Mas não vai dar para contar tudo que o Senhor fez. Porque não começa essa história no dia do meu nascimento, começa muito antes. Antes da fundação do mundo, da terra ser formada. Então é uma eternidade. Eu poderia contar aqui, mas eu não posso, porque há coisas que não foram reveladas. Então o quebra-cabeça fica aí ainda sem entender. Mas um dia eu sei que eu vou entender. Todas as peças vão estar montadas. No dia que o Pai me chamar, entra. Vem, filha minha, entra pro gozo que eu preparei para ti. O Senhor Jesus vai me chamar. E eu vou saber toda a minha história, do começo ao final. Mas algumas coisas o Senhor vai mostrando para a gente. O Senhor vai falando, vai revelando. E quase 40 anos eu começo a entender um pouquinho o que o Senhor tem para mim. E eu fiz uma aliança com o pastor Geraldo nessa igreja perante os irmãos. Que tudo que acontecesse, todas as bênçãos, todos os milagres, todas as respostas de oração, eu viria à igreja e contaria. Amém? Vocês lembram disso? Amém. Amém. Porque, irmãos, o que nós não podemos esquecer é que Deus é Deus. E Ele faz como lhe apraz, como lhe convém. Não cabe ao homem questionar o porquê. Para quê, como, de que jeito, para onde. Muitas vezes nós temos que apenas aceitar. Tem uma música que eu gosto que fala: eu não compreendo os seus caminhos, mas eu aceito. Só que para chegar nesse nível de aceitação, levou alguns anos, levou algum tempo, dores, sofrimentos. O Espírito Santo vai trabalhando de uma maneira tão especial dentro de cada um de nós, que Deus, Ele respeita o tempo de cada um de nós. Ele respeitou o meu tempo, porque a palavra diz que Ele conhece a minha estrutura. Salmo 103 fala isso. Então Ele sabe o que eu aguento, como eu aprendo, de que maneira eu aprendo, porque Ele me formou, Ele sabe de todas as coisas. Então é um trabalhar de todos os dias. Então o que eu quero falar nessa noite, eu coloquei assim: sonhos igual propósitos.
Nós poderíamos colocar aqui sonhos. Não fui no dicionário, eu costumo fazer isso quando eu vou pregar. Eu vou no dicionário, eu vou lá no grego, eu vou lembrar que tem Paulo, que é pastor, que é teólogo, e vou buscando as fontes para ter embasamento. Hoje eu não fiz isso. Eu me contive, eu não fui procurar no dicionário o que quer dizer sonhos, o que quer dizer propósitos. Mas vamos falar de uma maneira bem dia a dia, do cotidiano, que a gente entende, daquilo que é conhecimento, né, do dia a dia. Sonhos para mim poderia ser vontades, poderia ser planos, poderia ser desejos, poderia ser isso, sonhos. Para alguns sonhos, ali na minha cama e sonhar. Não está errado. Também sonhos pode ser aquele sonho assim: quando eu crescer, eu quero ser isso, ou ser aquilo. Também pode ser sonhos. Não é verdade? Será que você já ouviu ou já foi questionado dessa maneira com essa pergunta? Você já perguntou a alguém ou alguém já perguntou a você? O que você quer ser quando crescer? Já ouviu essa frase? Alguém já te fez essa pergunta? Você tinha uma resposta na ponta da língua? A minha filha já fala: eu quero ser cantora, pintadora de quadros. Cada semana ela quer ser uma coisa. Essa semana ela já mudou. Ela vai ser estilista de moda. Mas agora o termo não se usa mais estilista. Se usa designer. Design de moda, design de bijuterias, design de interiores. Então o mundo vai evoluindo, as coisas vão evoluindo. Mas enfim, ela sonha em ser algo, alguém, fazer algo. Não é pecado sonhar. Não é pecado desejar. Não é pecado almejar. Eu coloquei tracinhos igual propósitos. Quando nós sonhamos, a gente quer chegar em algum lugar. Quando eu desejo algo, ou alguém, ou para alguém, então o sonho sempre vai ter um fim. Ele sempre vai ter um caminho. E esse caminho vai chegar a algum lugar. Pelo menos era para ser assim. A lógica era para ser assim. A gente aprende na escola a redação, lembra? Começo, meio e fim. Isso está no nosso entendimento humano. Mas nem sempre acontece assim. Muitas das histórias, ela começa lá pelo final. Algumas começam pelo meio. E outras começam no seu nascimento. Mas o fato é que elas começam, elas terminam, elas têm um desenvolvimento. Mas nem sempre é como nós imaginamos que ela vai ser. A Bíblia fala que nós podemos fazer planos. O homem pode fazer planos, mas o dirigir dos passos é de quem? Do Senhor. Aí que entra a questão do pecado ou não. Não é pecado sonhar. Agora, se o meu sonho estiver fora da vontade de Deus, e não for aquilo que Deus quer, aquilo que não for bom, que não for honesto, que não for santo, se torna pecado. Aquilo que não é vontade de Deus é pecado. Mas nós podemos sonhar. E esses sonhos, esses planos vão ter propósitos. E para que propósitos? E todos esses anos eu me pergunto: Senhor, para quê? Por quê? Como? Da onde? Que jeito? Em algum momento da sua vida, amados, nós vamos ter uma crise de identidade, uma crise existencial. Eu já passei por várias crises de existência, mas graças a Deus que eu passei na presença de Deus. Porque quando eu estava no mundo, para onde que o mundo nos leva? Para tantos lugares de perdição. Nos leva para a morte. O Senhor me amava tanto que Deus me livrou de muitas coisas quando eu estava fora da presença de Deus. Não me envolvi com drogas, não me envolvi com prostituição, não me envolvi com mentiras, mas eu me envolvi no espiritismo.
O meu irmão foi traficante, a minha irmã se envolveu com drogas, eu tenho um irmão usuário de crack há 17 anos. Mas o Senhor me poupou, me livrou e me guardou para um propósito específico. Quando eu voltei ao Senhor Jesus, muitas coisas mudaram na minha vida. Já era missionária há uns anos atrás, mas ainda dentro de mim estava um conflito muito grande, uma dor muito grande, uma incerteza muito grande. E vinha novamente aquela pergunta: quem eu sou? Para que o Senhor me fez? Por quê? Qual que é a missão? Qual que é o ministério? Muitos questionamentos. Já era casada, tinha filhos, já estava atuando no ministério. Eu trabalhei 17 anos como coordenadora pedagógica, cristã, como professora, dentro de uma igreja, como missionária, ensinando aos pequeninos. Essa foi a minha vida toda. Desde que eu nasci eu ensino, tanto a alfabetização como a palavra de Deus. Mas mesmo atuando, mesmo sendo serva do Senhor, mesmo estando ali do lado do Paulo, como pastor, como missionária, como aconselheira, eu tinha questionamentos, eu não tinha certeza e convicção de quem eu era, porque o que eu estava fazendo era propósito e planos de Deus, ou se era apenas a minha vontade, os meus sonhos. E eu tive uma das crises, e foi uma crise muito boa, porque ali eu pude me encontrar com meu Deus de uma maneira diferente, de uma maneira sem reservas. E nesse tempo, não entendo até hoje o porquê, mas Deus falou que Ele queria algo de mim, e eu desobedeci. Nessa crise, o Senhor havia falado para mim que era para eu cantar. Vinha pessoas de fora e falavam assim: o Senhor quer que tu abra tua boca e cante. Senhor, mas eu não, você não tem voz, sou desafinada, sou um terror. Quando eu voltei para Jesus, minha mãe teve câncer. Ela ia ter câncer no útero, mas ela tirou o útero, então deu tempo de não se enraizar. Anos mais tarde, nesse tempo, ela voltou para Jesus. E a igreja mais próxima da minha casa era Batista Independente, lá em Curitiba. E por amor à minha mãe, eu falei: mãe, então eu vou acompanhar a senhora até a igreja Batista, porque é mais perto da senhora andar, para a cirurgia e tal. E eu fui com ela. E ali aconteceram muitas coisas. O pastor amado meu, o pastor agradecido, um carioca, um negão, abençoado, né? Um pai para mim. E muitas coisas aconteceram ali. Nós não tínhamos equipe de louvor. Deus enviou uma amada, um esposo, um jovem casal, recém-casado. E ali o Senhor começou a usar aquele casal. E ela formou um grupo de louvor. E ali ninguém tocava instrumento. E ali, né, foi vindo pessoas, foi vindo jovens. Eu fui a primeira jovem da igreja Batista Independente de Curitiba. Mulher. O Senhor foi acrescentando pessoas. Meu primeiro trabalho na igreja foi ser secretária da escola dominical. E para a igreja. Eu cheguei naquele dia, o pastor Adesino arrumava as cadeiras de madeirinha, uma atrás da outra. E eu achei tão lindo ver aquele homem trabalhar na casa de Deus. Eu falei: eu quero ser isso. Eu vou arrumar a igreja. Ele não precisou mais arrumar a igreja. Eu fui a diaconisa. Eu comecei a arrumar a igreja, a arrumar as cadeiras todas atrás da outra. Eu tinha prazer nisso. Nunca fui consagrada a diaconisa. Meu pastor Paulo fala aqui. É uma tristeza, porque eu sou diaconisa de coração. Eu amava limpar a casa de Deus, eu amava arrumar as cadeiras, eu adorava, amava fazer isso para o Senhor. Depois disso, eu fui promovida a secretária da escola dominical. Não gostava de fazer aquilo, mas o Senhor queria que eu fizesse aquilo naquele momento. Depois fui promovida a professora de escola dominical. Foi maravilhoso, porque eu já era, quando eu era criança, e o Senhor me promoveu naquele tempo. Naquele tempo eu passei algo muito difícil na minha vida. Eu era noiva e eu terminei o meu noivado. Nesse tempo eu caí em depressão profunda. Eu pedi para morrer e eu comecei a definhar. Nesse tempo eu perdi 10 quilos. Eu era uma jovem muito bonita, muito bonita. Aos olhos dos homens chamava a atenção, porque minha mãe era uma mulher muito bonita, branca, muito bonita de corpo. Meu pai moreno, então deu uma mistura muito boa. Meus
17 anos, 19 anos, era muito. Mas nesse tempo eu falei, Deus, eu não quero mais viver, eu quero morrer. E o Senhor ouviu aquela palavra, mas o diabo também ouviu aquela palavra. E a partir dali eu comecei a morrer, definhada, e eu caí em depressão profunda. Mas foi através daquele ministério de ensino com as crianças que o Senhor me levantou e fez com que eu permanecesse firme nas promessas dele. E logo depois disso a Luciana me chamou para fazer parte do louvor, e aquilo era muito difícil para mim quando eu tinha que ministrar louvor. Me dava aquele tosse, me dava dor de barriga, me dava tudo que vocês pudessem imaginar. Eu falei, Deus, isso não é para mim. E a igreja foi crescendo, as coisas foram acontecendo, e Deus fez muitas coisas. Eu vou pular tudo isso. Depois de muitos anos, Deus me deu o Paulo, o pastor Paulo. Recebi ele em oração, orei muito. O Senhor me curou daquela depressão profunda nesse tempo. Hoje, meu ex-noivo, ele é uma bênção, ele está casado, né? Deus fez algo na vida dele. Mas não era vontade de Deus aquele homem para mim. Porque não estava nos sonhos de Deus. E eu estava na igreja batista, eu já ministrava louvor nessa época. Foi a fase mais difícil da minha vida, quando Deus trabalhou muito, quando eu ministrava louvor. Não cantava nada. Hoje eu não canto nada, mas naquela época era pior ainda. Foi muito. Eu entendi, Senhor, por que tu queres isso de mim? Senhor, eu não compreendo. Mas foi o momento, o tempo que eu mais cresci na presença de Deus, foi nessa época que eu ministrava louvor. E a igreja foi crescendo, foi tomando uma proporção, já dirigia culto, e a igreja batista tem toda uma liturgia, você sabe, né, tradicional, e Deus foi avivando aquela igreja, foi sendo uma bênção na minha vida. Mas eu conheci o Paulo, e eu saí da igreja com bênção para casar com meu futuro esposo, e o pastor Adecildo ficou muito magoado, porque eu era aquela jovem que ele podia contar. Eu amava estar na casa do Senhor. Eu trabalhava, saía às 6 da manhã, começava às 8, trabalhava até às 7, atravessava Curitiba cedo para estudar, chegava em casa meia-noite, dormia 4 horas por noite, sábado trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ia para o ensaio do louvor, dirigia culto à noite, domingo de manhã dava aula escola dominical, depois já tinha ensaio à tarde, e era uma bênção a minha vida, eu não tinha tempo para nada, eu amava. E o pastor não queria que eu saísse da igreja, mas ele teve que me abençoar mais e mais. A bênção do teu pastor é importante. A bênção do teu pai é importante. A bênção da tua mãe é importante. Não faças planos, não sonhe, se o teu pai e a tua mãe não te abençoaram. E eu tive a bênção do meu pai, da minha mãe, tive a bênção do meu pastor. Contrariado, mas ele me abençoou. E eu fui para a igreja onde eu estava congregando até uns anos atrás. E ali eu honrei ao Senhor e fui. Naquela igreja precisava de músicos. Tinha uma equipe de louvor maravilhosa, instrumentos, pessoas que cantavam, assim, coisa para gravar CD. E o Senhor, abre tua boca e cante. Não, Jesus, não, eu não sou para isso. Já era missionária de crianças, já era pastora de crianças, já tinha um ministério com crianças. Eu falei, não, isso não é para mim. E eu não entendia. Nesse tempo você foi acrescentando outros dons, outras coisas para eu fazer, pessoa me levando a outros lugares, fazendo eu conhecer novas coisas, mas vira e mexe em uma pessoa. Não te mandei eu que cante? Eu falava, não, Senhor! E eu não cantei. Foram 10 anos sem cantar. Eu cantava, sabe com quem? Com as crianças. Fico feliz em vir em tua casa, peguei minha mão. Cantava com as crianças. Amava, daí quando cantava com os adultos, eu cantava com as crianças. Ou no culto das mulheres, eu ministrava o louvor, mas não era aquele compromisso, aquela coisa. Eu fugi. Fiz que nem Moisés, fiz como muitos homens da Bíblia. Fugi, como Elias, e me escondi. E houve um dia, eu dei um resfriado muito grande, fiquei muito doente. E eu no centro de Curitiba passei na farmácia e comprei um remédio, paracetamol, desse tamanho. Nunca tive problema com remédio. Naquele dia eu tomei esse remédio. E ele parou na minha garganta. E eu ali no balcão me asfixiando, quase morrendo, a mulher não fazia nada, e eu ali, aquilo desceu, mas machucou toda a minha garganta, sei lá, foi descendo aquilo, rasgando tudo.
cachorro quente e eu engasguei novamente com milho. Aquilo desceu, já estava infeccionado, inflamado, aquilo acabou de me rasgar. E nessa mesma época, a Isabelle Riz, ela teve adenoide, amígdalas, já estava afetando o ouvido. E era um caso assim de cirurgia urgentíssima. 2 anos na fila de espera, as pessoas que estavam naquele hospital, ela conseguiu em 1 semana o internamento e a cirurgia. Senão ela morreria, porque ela já estava tendo apneias e ela já não estava lutando mais. E eu não podia lembrar de mim que eu estava doente, porque eu tinha que pensar na minha filha. E ela fez a cirurgia no hospital de clínicas no 16º andar. Eu estava com uma crise de pânico. Síndrome do pânico. Só que eu não podia pensar em mim nessa época, porque a minha filha estava quase morrendo. Depois do acidente que nós tivemos, a primeira viagem missionária, eu tive síndrome do pânico. Meu padrasto perdeu parte do pé, nosso caminhão colidiu no caminho daquela cidade, Rio Negro Mato. Eu bati a minha cabeça. Nós retornamos 15 dias para Curitiba. Eu fiquei quase 1 ano com dor na perna. Não chegou a quebrar, mas não também rompeu os ligamentos, mas eu fiquei com um mês de bengala, eu fiquei 1 ano sem poder andar direito, com muita dor. Meu padrasto, depois disso, ele voltou ao alcoolismo, teve depressão, se separou da minha mãe. Perdemos tudo que tínhamos e eu aceitei a mentira de Satanás e eu fiquei doente. Nesse dia que da cirurgia, eu tinha que subir aquele 16º andar do elevador e descer, foi algo muito terrível. Mas eu falava: Senhor, não me deixa morrer. Eu tenho uma filha para criar, ela estava no peito ainda, ela mamava no peito, Isabelle. Eu sei que deu tudo certo a cirurgia, mas eu escondi a minha doença. Aquele engasamento gerou uma infecção, gerou uma doença que eu não sei até hoje o que era. E nessa mesma época veio essa incerteza, esses questionamentos: quem eu sou, por que eu estou aqui, por que essa tristeza, por que eu estou passando por tudo isso, Senhor? Eu te amo, eu sou tua serva, eu te sirvo, eu sou missionária, eu prego a tua palavra, eu tenho todos os filhos na fé, eu discipulo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendi. E naquela noite eu fui na minha sala e chorei: Senhor, me cura, Senhor, o que está acontecendo comigo? E ele falou assim: não te mandei eu que cante? Você sabe o que eu quero que você faça. Eu voltei: ai, Senhor, não é para mim isso. Então, de uma desobediência, eu padeci. Foram 10 anos sem cantar, sem ministrar louvor. E eu sofri essa infecção do esôfago, eu não comia nada. Eu não conseguia tomar água, porque nessa mesma época eu tinha sinusite, por causa daquela gripe, aquele resfriado. Então me trocou tudo, me asfixiava, eu não conseguia engolir, eu tive também uma desinteria, só saía e eu não conseguia entrar nada, aquilo eu fui definhando. E eu morava no apartamento, subia 2 anos de escada, eu já não conseguia mais subir o apartamento. Eu era pé e osso, eu deitava na minha cama, os meus ossos doíam. 2 meses com febre, sabe aquele cheiro ruim de febre, infecção assim. Eu não comia mais, muita fome eu tinha, mas por conta do refluxo, eu tive refluxo também, porque o que eu comia, que era um pouquinho, meia banana levava 1 hora para conseguir comer. Meia banana. Eu tomava Gatorade ou soro fisiológico. Eu fazia comida nessa época, enganava, enrolava o prato, para não trabalhar em casa nessa época com computador. Era pastor também, mas trabalhava em casa. E eu arrumava a mesa para nós 3, e ali eu enganava e comia, e eu escondia a minha enfermidade. E ele começou a ver que eu não comia, que eu remoía o prato, ele começou a ver que eu estava muito abatida, emagreci, e eu escondia a minha enfermidade. Porque nesse tempo, esse questionamento de quem eu era, o que eu queria ser quando eu crescer, veio à tona, e eu não entendia por que daquela tristeza em mim, se eu já era de Jesus, por que eu estava passando por aquilo, eu não compreendia. E eu sei que daí, eu queria achar respostas para tudo aquilo que estava acontecendo. O mundo estava caindo na minha cabeça.
Eu estava morrendo, eu sentia que eu estava morrendo, sozinha. E o interessante, amados, ninguém via que eu estava doente. Ninguém via, nem o pastor, nem a pastora, ninguém via a minha doença. Porque era uma doença da alma. Estava enferma fisicamente, mas a alma era mais ferida. Nesse tempo que eu havia essa crise de existência, eu fui até a minha mãe. Eu falei: mãe, eu não entendo. O Senhor me fez tantas coisas tremendas, me livrou de tantas coisas. Deus me deu um homem que me ama, que me respeita. Me deu uma filha, eu não podia gerar filhos. O Senhor me deu uma filha, depois de anos orando. O Senhor me fez uma mulher feliz, realizada. Por que essa tristeza vem tomar conta do meu coração? Eu não entendo. Eu não aceito, isso é pecado, Senhor. E ela me contou algumas coisas. Que meu pai havia me levantado no ventre da minha mãe, que ele havia chutado a barriga da minha mãe quando ela estava grávida. E eu aceitei aquela rejeição e aquilo internalizei. E a psicologia explica isso. O feto, a criança, ela sente, ela ouve. E eu também ouvi as mentiras de Satanás. E eu aceitei as mentiras, que eu não era ninguém, que eu nunca ia ser ninguém, e que eu não ia viver para ser alguém. O diabo tentou me matar no ventre da minha mãe, quando meu pai chutou a barriga dela. Ele foi perdoado porque eu não sabia o que ele fazia. Meu pai morreu, fez 1 ano agora em outubro. Me amava e eu amava ele. Eu era a pretinha do papai. Sabe aquela música, Índia, seus cabelos? Eu ouvi crescer naquela música, Índia, seus cabelos. Meu pai cantava, né? Oh, coisinha linda do pai, pretinha do papai. Então hoje a pastora contando isso, mas foi tudo resolvido. Mas no começo o diabo quis estragar isso, a paternidade. Porque refletia diretamente no que ele era Deus, do meu pai celestial. E ali eu aceitei as mentiras de Satanás para a minha vida, dizendo que eu não ia ser nada quando eu crescesse. Então eu fui uma criança que se perguntasse: Silvano, o que você queria ser quando crescer? Sabe o que eu respondia? Nada. Sabe por quê? Porque até aos 6 anos de idade eu não falava. Eu não me expressava por palavras. Mal eu conversava com a minha mãe, por gestos, ou por sinais, ou por resmungos. A minha mãe conta que quando eu era bebê, o meu berço disse que era um caixote de madeira, ela conta. Ali ela me colocava, eu não chorava, nem de fome, nem quando eu estava feita xixi, cocô. Disse que era uma criança que eu não tinha reações. Ela disse que ela não podia abrir a janela do quarto, a luz não podia entrar porque eu não podia ver a luz. Eu me escondia. Quando a minha irmã nasceu, quando eu tinha 5 anos, quando a minha mãe trouxe ela do hospital, sabe o que eu fiz? Era a minha filha que estava chegando, era meu bebê, era minha boneca, era meu presente. Eu morava no Paraguai nessa época, na área da Itaipu. Meu pai trabalhou no suporte da Itaipu. Ela deu para mim. Eu me saí correndo para abraçar, para pegar a minha irmã. Eu me escondi debaixo da cama. Eu não era uma pessoa, eu era um bicho. Eu era um bicho do mato, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de gente, eu tinha medo de pessoas, eu tinha medo da luz. Eu não falava. Eu tinha medo da vida. Por causa de uma mentira. Você não vai ser nada. Então o diabo tentou vários planos para me matar. A mãe conta esse fato do chute na barriga. Ela conta que eu tive sarampo recolhido no intestino, quase morri. Eu lembro que na época ela contou que veio um pastor e orou, e Deus me curou, estou morrendo. Tive também tétano nos pés, eu tive 2 marcas embaixo dos pés, por isso que eu quase morri. E eu tive muitas enfermidades no meu corpo, não só na alma, mas no corpo também. Eu tive sopro no coração, alguém já ouviu falar? Tive, o Senhor me curou. Eu tive febre reumática, febre nas juntas, nos ossos. Tudo que me dava forte. Cachupa, eu quase morria. Catapora. Tudo que você imaginar que me dava era para me matar. Como esse caso naquele tempo. Então tudo que acontecia na minha vida era para me matar. Mas houve um sonho que eu não sonhei.
Deus sonhou comigo. Ele sonhou comigo. Salmo 139, 16, vamos abrir lá. Hoje eu não estou com a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui é difícil. A minha já não tem mais Apocalipse, não tem quase Gênesis. Mas eu amo ela porque tem as promessas de Deus para mim. Estão anotadas as datas que o Senhor falou comigo. Salmo 139, 16. Fala assim: os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, quando Satanás falou assim: eu vou acabar com essa vida, vou interromper tudo isso, ele não sabia que Deus havia sonhado. Sonho igual propósito. Deus havia sonhado com a Silvana e havia determinado um propósito para a Silvana. E daí eu gosto daquela palavra que eu sempre falo aqui, vou falar sempre. Eclesiastes 3:1 fala o quê? Que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Amém. E daí lá no Eclesiastes 3, 9, 11 vai falar o que lá no 11? E tudo ao seu tempo é formoso. E tudo tem um propósito determinado pelo Senhor para acontecer. Mas o diabo não existiu, ele tentou por várias vezes. E daí nesse dia que eu estava fechando a minha mãe, o Espírito Santo foi falando algo dentro de mim. Eu fui tentando entender um pouco do que estava acontecendo comigo. Porque eu estava morrendo, porque era assim como eu me sentia, eu estava morrendo. Emagreci 10 quilos novamente, daqueles anos atrás, já recuperada minha saúde, mas aí eu voltei a ficar muito magra. E o Paulo começou a notar que eu estava doente. E nesse tempo, amados, eu entrava no meu quarto para orar 20 minutos. Porque eu não comia e não bebia, então eu lia a palavra e orava, gritava, gemia, esperneava, pedia perdão, adorava, e o Senhor me alimentava. Ele vinha com alimento espiritual e eu continuava o outro dia. Eu conseguia estar em pé outro dia. Assim foi. Eu entrava 20 minutos, depois foi para meia hora, depois foi para 40 minutos, 1 hora, 2 horas eu ficava naquele quarto. E até nessa época eu coloquei, eu gostava do Filhos do Homem, né? Tinha uma plaquinha lá, quarto de escuta, eu fiz uma plaquetinha, quarto de escuta. E o Paulo não entendia, ele se indignava, porque eu ficava tanto tempo naquele quarto. Porque ele sabia que algo errado estava acontecendo comigo. Eu estava morrendo. Era como se eu estivesse me entregando e não reagindo. Mas foi os melhores dias da minha vida. Porque eu estava morrendo para mim mesma. Eu estava diminuindo. Era dor sim, doía na alma, doía na minha física. Eu tive que tirar minha filha do peito porque eu não tinha mais condições de alimentá-la. Porque era tanta fraqueza em mim. Era tanta dor. Eu falei: filha, a mamãe não pode dar mais mamar para você. Tudo bem, ela tinha seus 2 anos e 3 meses. Mas a minha vontade era de continuar a mamar até os 3 anos e 5 anos. Mas enfim, Deus deu saúde para ela, amém. E ali eu entrava naquele quarto, ali eu orava, ali eu clamava, ali eu chorava, ali eu esperneava. E nessas crises existenciais eu dobrei meu joelho na cama e eu falei: Senhor, eu não quero mais sentir essa rejeição, eu não quero mais sentir essa tristeza, eu não quero mais sentir essa depressão, porque sou tua filha, Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Qual é o propósito? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que está acontecendo isso?
filho, ouça isso. Honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, porque a Bíblia diz que teus dias serão benditos, o Senhor acrescentaria. Por causa da obediência da minha mãe e do meu pai. Mesmo meu pai indo embora aos 15 anos, eu honrei ele. Mesmo meu pai me desonrando, indo embora, nos abandonando, eu honrei ele. Eu fui uma boa filha em tudo, vocês possam imaginar. Em tudo. E por causa da obediência, da honra do meu pai e da minha mãe, o Senhor não permitiu que eu perecesse mais. Porque ele tinha uma promessa para a minha vida. Por causa da obediência, ele falou: não, ela é uma boa filha, eu vou honrar o que eu digo, eu vou honrar a minha palavra. E o Senhor me apresentou dias, porque senão eu tinha morrido. Se eu fosse uma filha que não honrasse o pai e a mãe, o Senhor já tinha me levado. E eu falei: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. E naquela época tinha um seminário, eu queria participar muito, mas eu não podia ir porque eu era casada, eu só teria que ir junto com meu marido, senão não poderia entrar nesse seminário. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Eu preciso de alguém para orar por mim, para ministrar no meu coração. E amados, isso há muitos anos atrás, se eu falasse como missionária, na época eu não era pastora, como missionária, como esposa de pastor, ou como falasse que eu estava com síndrome do pânico, ou em depressão, sabe o que eles iam falar? Que eu estava endemoniada, que eu estava desviada dos caminhos do Senhor. Então a gente não contava isso na igreja, a gente não falava isso com o pastor, a gente se escondia. E quantos pastores e pastoras missionários que estão doentes nas igrejas? Porque os membros deixaram de amar, de honrar, de respeitar seus pastores, seus missionários, seus diáconos. Então eu tive que esconder de todo mundo que eu estava doente. Eu não podia falar para ninguém da minha igreja que eu estava doente. Poucos sabem o que eu estou falando para vocês hoje. Mas passava alguns anos, isso aconteceu em 2004. Mas passava muitos anos. Poucas pessoas sabem do que eu passei realmente nesse tempo. E nesse dia eu dobrei meus joelhos lá na minha cama e falei: chega, não aguento mais, Senhor. Eu não posso ir no seminário, eu não tenho facilitador aqui para orar comigo, eu não tenho pastor nem pastora, mas o teu Espírito Santo está aqui no meu quarto e ele pode falar, ele pode me curar. Amém, glória a Deus. Chega, eu não quero mais ser rejeitada, eu não quero mais ter essa tristeza dentro de mim. E aí, por isso que eu amo esse Salmo 139. Naquele momento, o Senhor me deu uma visão. Ele me mostrou eu, o ventre da minha mãe, naquele dia que o meu pai me chutou. Ele mostrou certinho. Quem já fez a outra fotografia, né? O papai, a mãe já viu. Aquela foto do bebê dentro da barriga. Essa foi a visão que Deus me deu, muito clara. O Senhor mostrando ela dentro da barriga da minha mãe. E ver aquela palavra de Isaías que eu acho tremendo. Ainda que a tua mãe te rejeitasse, ainda que a tua mãe te esquecesse, né? Trouxeram o filho nascendo. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, Senhor. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho te guardado. E quando o pastor Geraldo se descrevou, o Senhor trouxe essa promessa de novo para mim, pastor Geraldo. Você não está esquecida. O mundo não te vê, as pessoas não te veem, mas eu te guardei, eu te escondi na palma das minhas mãos. E você está guardada, você está selada para um propósito determinado antes da fundação. E o Senhor falou isso para mim: eis que na palma das minhas mãos eu tenho guardado. E ele falou assim: antes que teu pai te rejeitasse, eu sonhei com você. Essa foi a palavra dos palavras na caixa. Essa foi as palavras que saíram da boca de Deus. Eu sonhei com você. E naquele momento, amados, eu estava ajoelhada assim na cama. Aquilo eu gritei, aquilo veio uma coisa como se fosse uma sombra negra, assim, ó. E eu fiquei de quatro na cama e gritei. Dei um grito, aquilo saiu. E aí eu fui curada. Aquela rejeição saiu de dentro de mim. Aquele mal saiu de dentro de mim. Eu aceitei
aceitei sem saber o que eu era. Glória a Deus. Mas eu sabia que eu era algo. Eu sabia que eu era alguém. Eu sabia naquele momento, que aquilo me bastava, que eu era filha de Deus, que eu era amada, que eu era desejada pelo Pai e que Ele tinha sonhado comigo. Glória a Deus. E a partir daquele momento eu entendi muitas coisas. E eu li um livro nessa época também, do Rick Warren, que fala Vida com Propósito. Eu falava assim, Senhor, mas eu estou ficando louca. Será que só eu penso assim? Será que só eu sinto assim? Senhor, o que está acontecendo comigo? E quando eu li aquele livro, eu entendi que eu não era um acidente, que eu não era um desvio de percurso, que o Senhor tinha planejado, que o Senhor tinha sonhado comigo e tinha um propósito para mim. E a partir daqueles dias, eu comecei a viver esse propósito. Eu não entendia até ali o que e por que tinha acontecido tantas coisas na minha vida. Hoje, com quase 40 anos, eu estou compreendendo um pouquinho. E faz sentido. Todas as coisas já aconteceram. Quando eu cheguei nessa igreja, talvez vocês não saibam, mas eu cheguei tão doente, tão abatida. E eu recebi uma palavra do pastor Geraldo. E essa palavra também foi confirmada na outra igreja ali com a pastora Rosângela. Romanos 8, 28 diz o quê? Quem quiser abrir, pode abrir lá. E fala o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, quer dizer todas. O mal que me sobreveio sobre a minha vida era para me colocar no eixo, para me colocar no caminho da vontade de Deus. Hoje eu compreendo isso, mas naquela época eu não entendia. E o Senhor diz em Romanos 8, 28, que nós acabamos de ler, mas também diz também o quê? Vamos ler, deixar aqui de novo lá. Está aberto aí, lê para mim a versão de como que está ali. Romanos 8 no finalzinho ali. Depois o 29 também, passa a mão ali. Pode ler, Marcelo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Porque antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os seus irmãos. Aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. Amém. Então ele fala que ele predestinou. O Senhor sonhou antes lá. Então ele havia o quê? Predestinado para mim algo. Ele sonhou igual propósito. Ele predestinou algo para a Silvana. Ele predestinou algo para você. E o que o Senhor sonha, amados, vai se cumprir. Não importa que a tua mãe diga que você não vai ser nada. Não importa que teu pai diga que você não vai ser ninguém. Não importa que a tua professora disse, você é um burro, você não vai aprender nada. Você não consegue. Mas se Deus sonhou com você e predestinou algo, vai acontecer. Então, para uma criança que não se expressava aos 6 anos de idade, que não falava, que não se relacionava, aos 15 anos também era muito complicado para mim. A minha adolescência foi complicada. Aos 17 anos eu já sustentava a casa da minha mãe. Eu tive que parar de trabalhar porque meu pai foi embora aos 15 anos. Depois, logo em seguida, minha mãe teve câncer no seio. Mas agora eu disse que o Senhor curou. Amém? Mais tarde, 20 e poucos anos já. O Senhor curou, mas na época eu tive que parar de estudar para trabalhar. E para mim, amados, isso foi uma punhalada muito forte. Por quê? Eu amava estudar. Eu amava aprender. Eu amava saber das coisas. Aos 6 anos eu levantava às 6 da manhã para assistir telecurso primeiro grau na época, nem sei se existe mais isso. E a primeira palavra que eu aprendi a escrever foi jacaré. Já sabia o meu nome, Silvana, escrever sozinha. Quando eu entrei na escola, eu fugia para a escola. Um dia nós chegamos na escola para estudar. Meu irmão chegou, deixou a bolsinha ali do lado. Eu peguei, pensa, eu já sou pequena, mas eu era bem menorzinha, era um toquinho de jeito, uma índiazinha, assim, pequenininha, perna grossa, bochechuda, aquele cabelo de índia, assim, aquele toque de jeito, e peguei a bolsa do meu irmão e corri. Minha mãe pegou lá na praça.
meio da praça. Em Israel, eu morava em Foz do Iguaçu, na Vila Sul. E eu queria ir para a escola, eu queria aprender. Mas o diabo roubou isso de mim na minha adolescência. De ter que parar de estudar para trabalhar. E uma coisa que minha mãe sempre incentivou foi o estudo nas nossas vidas. Minha mãe trabalhou de diarista, minha mãe foi tudo na vida dela. Mas ela trabalhou só em 3 empregos para nos sustentar. Doente, muitas mudanças, muito sofrimento. Ela falou: filha, neste momento a mãe precisa que você fique em casa, eu preciso de você me ajudando. E eu tive que parar os meus estudos. Quando eu voltei, já era, eu estava acho que 19 anos, fiz meu segundo grau no SESC, 19 anos eu me formei, com 23 eu casei. Só que ficou a frustração de não fazer uma faculdade. Que eu falava que eu queria ser professora, que eu queria ser uma artista plástica, que eu queria ser veterinária. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos planos, eu tinha muitos desejos, muitas vontades. Mas eu era uma pessoa tímida, eu não falava, eu não me relacionava. Até os 17 anos de idade eu não me relacionava com pessoas. Eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha da minha cor, eu tinha vergonha de uma vez escolher uma pedrada aqui, eu tinha 2 irmãos, então a gente brincava de luta, de guerra, de pedrada, tudo que você imaginou eu já briguei com piar. Apanhava muito dos meus irmãos, sofri muito dos meus irmãos. Então eu não tinha vontade própria, eu não tinha desejo próprio, eu tinha que fazer o que eles queriam. Então eu tinha complexo da minha cor, eu tinha complexo do meu nariz por dar pedrada, eu tinha complexo das minhas pernas, tudo que vocês imaginarem eu tive, gente. Tudo que vocês imaginarem eu tive de complexo, de inferioridade, de medo de tudo. Até aquele dia da cura. Meu primeiro trabalho foi aos 17 anos como vendedora, isso carteira registrada. Uma pessoa que não falava, como ser vendedora? Trabalhei 15 dias no Enxoval, lá em Curitiba, Magazine Enxoval, depois ele pegou fogo. Mas eu vendia tão bem, que eu não era uma comissão nessa época. Na segunda semana que eu fui trabalhar, eu já não atendia mais o balcão, eu já ia direto no estoque lá, vender para as madames. E as mulheres mais antigas da loja começaram a se invejar de mim, porque eu me destacava. Uma pessoa que não falava, uma pessoa que não sabia se comportar no meio de gente. Logo saí dali e fui trabalhar na escola de fotografia. Aos 19 anos eu fui indicada à minha primeira gerência. No primeiro mês, balconista, eu tinha vendido mais do que a vendedora que estava há 8 meses. Vendi mais. No segundo mês, eu fui a segunda melhor colocada. No terceiro mês, eu fui a melhor colocada. De 20 lojas que tinha no Paraná, eu sempre era uma das terceiras melhores vendedoras. Eu vendia. Uma pessoa que não falava, não se relacionava, que não sabia se comportar no meio de vocês. O Senhor sonhou um sonho para mim, com propósito. Nessa época aconteceram muitas coisas. Conheci um traficante, me desviei, fui embora para Londrina, no Paraná, e muitas coisas aconteceram. E quando eu voltei, 19 anos, foi quando minha mãe teve câncer, naquela outra vez. Mas enfim, o estudo ficou para trás, ficou esquecido. Eu tinha que trabalhar, então perdi 3 anos da minha vida trabalhando sem poder estudar. Nessa época minha mãe ficou doente, meus irmãos com drogas, na minha casa era sexo, drogas e rock and roll na minha casa, armas, tudo que você imaginar acontecia na minha casa. E eu não podia contar nada para minha mãe também tinha problema de coração, se eu contasse ela morreria. Então eu sofri muitos anos calada. A minha irmã adolescente orava na igreja, a minha avózinha está com o Senhor, também crente, Jesus, uma profeta de Deus, intercessora, coluna de oração, orava pela nossa família. E logo depois eu voltei para Jesus e eu falei: nunca mais eu vou me desviar dos caminhos do Senhor. Naquele dia eu nunca mais saí da presença de Deus. Nunca mais. E o Senhor me concedeu a voltar a estudar, saí dessa empresa de fotografia, porque não concordava com caixa 2, com coisa errada, pedi a minha conta, saí, fiz um reboliço naquele lugar que ninguém entendia o porquê que a segurança tinha feito aquilo, mas eu falei assim: eu não vou compactuar com mentiras, porque eu sigo um Deus vivo e eu não vou compactuar com isso. Pedi minha conta, me demiti, perdi todos os meus direitos, mas saí de cabeça erguida. Fui trabalhar numa boutique, fui trabalhar com dentista médico, fiz vários outros trabalhos, todas com vendas. Vim consultores de médicos, dentistas, falaram, público. Até quando eu entrei nessa outra empresa na Colorama, uma empresa muito conhecida em Curitiba, Ibiza, de fotografia, trabalhei alguns anos lá. 9 meses depois, eu fui indicada à minha segunda gerência. Um grupo grande de fotografia.
Os melhores da Curitiba. Conheci profissionais maravilhosos, conheci o mundo através da fotografia. E o meu gerente odiava crente, brincava com crente, tirava sarro do crente. E aí, a partir do meu testemunho, ele foi conhecendo Jesus, ele foi me respeitando. Então, tudo que acontecia, ele falava assim: você na hora, porque é o Deus que quando você ora, as coisas acontecem. Amém? Vou orar, Luciano. Ele vai sendo roxo, a visão assim. Então, assim, Deus me usou muito naquele tempo, assim. Mas sofri muito naquele tempo também por ser cristã e por estar no lugar. E tinha que falar do amor de Deus, através do meu testemunho. E ali conheci pessoas, fui adquirindo conhecimento, e o Luciano falou assim: volta a estudar, Silvana. Meu sonho era fazer magistério. Não consegui fazer magistério. No dia da prova, eu machuquei meu joelho, não pude prestar a prova. Já tinha feito a pré, ele fez com a psicóloga, mas não pude prestar a prova. Daí fui para outra loja no centro de Curitiba, no Novo Batel, um lugar bem chique lá de Curitiba. E a minha chefe falou assim: Silvana, você vai voltar a estudar. Nem que eu tenha que fechar essa loja, você vai voltar a estudar. Porque eu quero que você volte a estudar. A pessoa não é cristã, uma pessoa budista. Mas o Senhor colocou ela porque o Senhor tinha um plano para mim. E ali eu voltei a estudar, terminei o segundo grau. E muitas coisas aconteceram a partir dali. E eu não consegui fazer na faculdade, fui embora na viagem missionária. Lá onde eu morei, eu ia fazer o vestibular. No dia do vestibular eu passei mal, estava grávida, não pude prestar prova. De novo. Eu ia fazer belas artes, eu sempre estive envolvida no meio das artes. Em Curitiba eu tinha dinheiro nessa época de gerência, eu ganhava muito bem. Mantinha a casa da minha mãe, me vestia muito bem, tinha uma vida independente, mas eu não tinha tempo para estudar. Depois, quando eu fui para a missão, eu tinha tempo, não tinha dinheiro. Depois engravidei, mas perdi. Voltamos para Curitiba, com a mão na frente, outra atrás, nós não tínhamos mais nada, nossa casa. Tudo que nós tínhamos, nós investimos na missão. Não tínhamos mais nada. Eu voltei com uma filha de 2 meses e meio para Curitiba, sem onde morar, sem nada. Só com as promessas do Senhor. E nesse tempo eu fiz um pouco de tudo, eu dei aula particular, eu fiz pintura de casa, de móveis, cuidei da minha avó, fiz um pouco de tudo. Trabalhei numa ONG como instrutora de artes, trabalhei na favela, em projetos, mas sempre na igreja. Nesse tempo sempre trabalhei 17 anos, nunca recebi nada, sempre como voluntária, sempre fazendo a obra do Senhor por amor, com prazer. Mas também secularmente eu precisava fazer algumas coisas para ganhar dinheiro, para nos manter. O Paulo ficou desempregado por um bom tempo, na área dele estava bem difícil as coisas em Curitiba nessa época, e eu não pude fazer a minha faculdade. Já fomos para outra cidade, em missão, passamos 2 anos lá, foi o pior ano da minha vida, e lá naquela cidade eu engravidei da Elisa. Não queria ter engravidado, mas o Senhor me agraciou naquele momento, porque eu tinha que passar aquilo. Foram os momentos mais terríveis da minha vida, mas o Senhor me amou e me deu a Elisa para ser refrigério da minha vida, mas essa é outra história. E o Senhor nos chamou para cá, para Indaial. Em 2007 nós viemos para Indaial. Nós viemos aqui no dia 21, no aniversário de Indaial, não lembro o mês agora, no aniversário de Indaial. Um calor nessa terra, de Curitiba, gente, frio, brisa, vento, Planalto, vim pro vale. Mas eu amei essa cidade, eu me apaixonei por este lugar. Me apaixonei. Um amor que não era meu, era o amor de Deus. E nessa terra o Senhor me deu algumas coisas para ser e para viver. Alguns sonhos que eu tive na minha infância, que eu não pude realizar, o Senhor fez com que eu realizasse nessa terra. Aqui nessa terra eu pude fazer a minha faculdade de pedagogia. Eu escutava minhas amigas falar em pós-graduação. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer a minha faculdade. Quem dirá uma pós? Mestrado, doutorado, nunca, Jesus. Era impossível aos meus olhos. Nessa época, quando eu trabalhava em Curitiba, todas as minhas professoras eram formadas em magistério, tinham especialização, eram pedagogas, atuantes na escola. E eu liderava todas elas sem nenhuma formação. Porque Deus me deu conhecimento à ciência naquela época. Eu estudava por conta, eu ia atrás, porque eu liderava todas elas sabiam mais do que eu. Mas eu estava sobre ela, eu e a pastora Alice na época também. Nós não sem faculdade, sem conhecimento ali, formal, mas nós liderávamos aquela equipe de professores todas formadas.
E Deus nos deu autoridade, nos deu sabedoria para lidar aquele ministério infantil. E Deus levantou aquela igreja de Curitiba através do ministério infantil das crianças, pastor. Por isso nós insistimos, pastor. Continua com as crianças. Os pais chegaram àquela igreja, hoje são diáconos. Hoje as nossas crianças lá em Curitiba, pastor, são missionários, são músicos, são pregadores. Aquele ministério infantil, minhas crianças de 5 anos estão casadas. Uma delas eu fiz um casamento ano passado, 15 de novembro, vai fazer 1 ano agora, a Débora. Através da vida da Débora, 3 gerações vieram para Jesus. Hoje ela está casada. Eu já tenho netos da fé através da vida dela. Então, o Senhor nos mandou para essa terra. E aqui eu pude realizar o sonho de ser pedagoga. Fiz a minha faculdade. E logo em seguida já fiz a minha pós-graduação. Fui estagiária, não ganhava nada para trabalhar, pagava para trabalhar, ganhei R$400 por mês. Passei muita dificuldade nessa terra. Passei muita dificuldade aqui, financeiramente. Quando eu peguei minha carteira pela primeira vez e vi lá registrado nela, professora, se cumpriu uma das promessas que Deus falou para mim que eu era. Eu era professora. E eu sou. Eu sou. Deus. Algumas delas ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Porque tudo aquilo que Deus diz a meu respeito é verdade. E no ano de 2004, lembra aquele seminário que eu não podia ir? Porque eu não podia ir solteira, eu tinha que ir casada, e o Paulo na época não podia ir. E ela me pergunta assim: Senhor, quem eu sou para o Senhor? Lembra da pergunta? Quem eu era? Como o Senhor me vê? Eu queria saber, porque Deus estava fazendo tanta coisas tremendas em mim, eu tinha dúvida: será que isso é de Deus? Será que é o Espírito Santo movendo em mim? Línguas estranhas, dons? Eu ficava assim com medo, gente. É normal. Mas eu falo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Quem é Silvana para o Senhor? E nesse seminário, no final do seminário, como Deus tinha me curado lá em casa, naquele quarto, então aquele seminário foi só para confirmar quem eu era. E no final do seminário eu ganhei um presente. Ganhei um envelopezinho e vinha esse certificado. E durante o seminário eu perguntava: Senhor, quem eu sou para o Senhor? Senhor, quem é a Silvana? Como o Senhor me vê? Como é meu nome, Senhor? E no final do encontro, era 2 dias de seminário, no final do encontro eu recebi a resposta da minha oração. Veio assim, Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o que me diz respeito. Aleluia. O teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E veio o meu nome: Silvana, morada do Espírito. É assim que o Senhor me vê. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou templo de Deus. Isso foi em 2004 que aconteceu. Em 2005 eu ganhei o certificado que eu participei de outro. Mas esse era meu nome. É assim que o Senhor me vê. Morada do Espírito. E a partir dali eu comecei a viver coisas novas do Senhor. Porque eu já sabia quem eu era. E a morada não pode estar vazia. A gente tem que imobiliar. Tem que preencher as coisas. O Senhor foi me dando, foi me dando, foi me dando. E aqui nessa terra o Senhor fez maravilhas. E esse ano, eu ia falar de José, mas eu não consegui nem falar de José hoje. Mas eu queria que você lesse em casa sobre José. Você que passou